Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, sempre apresentando pessoas com ótimas histórias para contar, pessoas que saem, que fogem ali do senso comum. E olha só, o nosso convidado de hoje está bem enquadrado neste quesito aqui do programa. Ele que nasceu no Morro do Pavãozinho, no Rio de Janeiro, e hoje é um deputado federal lá em Brasília. Eu falo dele, Vinícius Carvalho. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, viu? Olá, Fábio. Eu que agradeço a participação, o convite, logicamente, estarmos aqui com todos os seus telespectadores. E também é um privilégio poder entrar dentro da casa dessas pessoas que te assistem há bastante tempo. Legal. Nós que agradecemos, deputado. Prefere que eu chame o senhor de você ou Vossa Excelência, como acontece lá na sua Câmara Federal lá em Brasília? Esse negócio de Vossa Excelência é só lá em cima. É só naquele ritual ali parlamentar. Aqui eu sou uma pessoa como você, do povo, entendeu? E para começar, antes de mais nada, o Vinícius, quem é e o que pensa o Vinícius Carvalho? Bem, como você bem colocou, Vinícius Carvalho é um camarada que nasceu, né, pelo sotaque carioca, nasceu no Morro do Rio de Janeiro, no Pavão e Pavãozinho, e me criei numa favela do Rio de Janeiro até os 23 anos de idade. Então, toda a nossa infância foi uma infância muito difícil, de comunidade, como aqui em São Paulo, né, em todas as comunidades são momentos difíceis da infância. E graças a Deus, logicamente, a nossa vida deu uma outra guinada, né? Mesmo morando em favela, em comunidade, tendo uma infância difícil, a família grande, aquele montão de filhos dentro de casa, mas nós nos encaminhamos, graças a Deus, por um caminho, né, bacana, e eu tive o privilégio de ser eleito, logicamente, de uma guinada muito grande em nossa vida, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e pelo PTdoB. Hoje eu estou no PRB aqui de São Paulo. Porém, lá no Rio de Janeiro, nós começamos também o nosso trabalho na área social. Por quê? Mesmo estando como deputado federal, eu não posso esquecer minha origem, Fábio, né, da onde eu vim, os momentos que passei na infância, e sei que hoje ainda existem muitas pessoas, milhares de pessoas que vivem esse mesmo problema da desigualdade social. Eu senti na pele. Hoje eu estou num lado que eu posso ser útil a essas pessoas, né, tendo o olhar humano, que a gente nunca deixa de ter. Fui eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, não concorri à reeleição em 2010 para poder vir para um projeto maior nosso, do PRB, que é fazer o partido crescer nacionalmente, a começar por São Paulo. Vim para cá em 2012, logo no início, final de 2011, início de 2012, presidi o partido por 2 anos consecutivos. Fui um dos coordenadores gerais da campanha do Celso Russomano, a prefeitura da cidade de São Paulo, que bateu na trave, né? Durante 45 Até aquela entrevista fatídica lá com... Olha, rapaz... a Globo lá, ele estava indo bem, Estava. Ali foram 45 dias. Ali com... 45 dias ficamos à frente do PT e PSDB. Né? Foi contrário na Globo. Exatamente. Ele foi... né, alguma coisa preparada. Mas, exatamente, ali não era aquele momento para nós podermos alcançar o comando da maior cidade do país. Não era aquele momento. Está chegando 2016, mas esse é outro papo. Então, após isso, nós trabalhamos como coordenador de ação social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. E para você ter uma ideia, como coordenador, eu fiz reuniões em 6 meses com os 645 municípios do Estado na área da assistência social. Porque é algo que eu me identifico pelo lado humano, né, a experiência de vida, e também agora pela parte técnica, que é essa parte da assistência social. Que legal. E olha, e falando em assistência social, eu vou pedir para o meu querido Eric San, por gentileza, coloca aí, nós temos um banner de uma divulgação aí que o Vinícius conhece muito bem, afinal, é um dos motivos, claro, veio aqui falar também das suas ações como parlamentar, mas olha lá, Jornada da Cidadania, que acontece numa comunidade aqui em Santo André. Vinícius, fala um pouco desse projeto. E esse projeto, para mim, Fábio, ele é algo de ideal mesmo. Por quê? A Jornada da Cidadania. Todas as pessoas que vivem em comunidade, elas querem ter resgatado a sua dignidade, a sua cidadania. Que muitas vezes o Estado, né, eu não vou entrar em detalhes sociológicos a esse respeito, mas o Estado se faz ausente, né? Então, as pessoas têm uma necessidade, que pese ter muitos lugares longe das comunidades, que a pessoa possa tirar um documento, possa fazer um exame de saúde,
Mas muitas vezes a pessoa da comunidade, Fábio, e é uma realidade, ela não tem R$1 para poder pegar uma condução. Sim, ela não verdade, tem R$3 para poder pegar uma condução. Aí nós falamos, mas como é que pode? Né? Nós que temos um padrão de vida considerável, né? A classe média, mas como é que pode uma pessoa não ter R$3? Mas existem pessoas que estão nesta condição e por isso que essa jornada da cidadania que nós criamos no Rio de Janeiro, eu fiz 13 ações sociais no Rio de Janeiro, nas comunidades, e cada ação social é muito, muito bacana isso. As pessoas, elas têm uma certa rejeição com relação a se aliar a político. Mas quando ela vê, né, principalmente o profissional liberal da área de saúde, advocacia, seja lá a área dele específica, mas as pessoas naturalmente têm uma certa rejeição. Quando fala de político, elas ficam com o pé atrás. Né? Isso é natural, entendeu? A gente percebe isso. Mas quando a pessoa começa a nos conhecer e vê que a função que nós ocupamos não é o que nós somos, né? Eu sou isso aqui que você está vendo, que os nossos amigos telespectadores estão assistindo neste momento. Então as pessoas começam comigo a somar dentro desses ideais. E nós começamos a fazer esse trabalho da jornada lá no Rio de Janeiro, atendemos em 13 comunidades, 7.700 e poucas pessoas nas 13 edições. E tinha um trabalho muito emblemático, que era a prevenção do câncer de colo de útero. Que as mulheres, ao fazer exame preventivo, elas tinham 20% das que eram examinadas pelos profissionais de saúde, médicos mesmo de saúde, 20% tinham vírus HPV na comunidade e não sabia. Falta de informação, falta de ação. Orientação, né? Ação pontual da saúde. Então, nós estamos trazendo para São Paulo essa mesma jornada da cidadania para que nós possamos, dentro das comunidades, o mesmo aspecto. Né? Eu não posso jamais deixar de olhar para as pessoas que vivem na comunidade, porque eu vivi toda a minha infância. E a jornada é para atender essas pessoas. Em Santo André, o senhor disse que foram 13 edições no Rio de Janeiro. 13 edições no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Santo André é a primeira cidade, é isso? Santo André é a primeira cidade. Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Vai ser na Vila João Ramalho. Né? Nesse dia 27 agora? Dia 27, né? Exatamente. Aí vai começar a partir de 9 da manhã e termina a hora que acabar, entendeu? Nós temos uma quantidade, logicamente, de atendimentos, vai ser distribuído senhas, então as pessoas devem chegar lá no local específico, no endereço, está na tela do próprio que nós colocamos. Mais uma vez, o Eric, você colocou, olha lá. Sábado, 27/6, a partir das 9 aqui, como disse aqui o... A partir das 9. Mas... Né? Sem o término, então... Exatamente, até acabar. Ou seja, o serviço tem senha. Se o serviço acabar, o atendimento das senhas 1h da tarde, aquele serviço vai acabar 1h. Ô, deputado, me diz uma coisa, e por que Santo André, a primeira cidade? Teve algum plano especial? Teve algum levantamento? Nós quisemos, na verdade, prestigiar a cidade que eu mais tive votos tirando São Paulo. Né? São Paulo, eu tive, logicamente... 80% dos meus votos eu tive em São Paulo. Certo. E os outros 20% dos votos, pulverizo em várias cidades, dentro do ABC, Santo André foi a que eu tive maior quantidade de votos. É uma forma de dizer para as pessoas de Santo André que eu sou muito grato a elas por terem confiado a mim esse privilégio de poder representá-la em Brasília como deputado federal. Para mim é um privilégio. Ser um deputado federal, para mim, é uma questão de honra. Ainda mais sendo a pessoa do Rio de Janeiro, que estou em São Paulo há 3 anos, as pessoas acreditaram no nosso projeto, né? Acreditaram em nós e nos confiaram essa responsabilidade. É uma forma de dizer para todos os cidadãos aqui de Santo André que eu sou muito grato por esta confiança que eles me depositaram. Que legal. Eu vou pedir agora, Vinícius, tem também... Antes de começar aqui essa entrevista, claro, fiz uma pequena pesquisa aqui sobre a sua pessoa e eu entrei no seu Face. Aliás, já curti a página lá, hein? Obrigado, Fábio. Já curti lá, vi que tem bastante curtidas. Eu vou pedir para o Eric San colocar também um vídeo. Sim. Que eu percebi que o deputado também está sempre na internet ali, postando, participando, falando com o seu eleitorado através da sua página, não é isso? Exatamente. Então vamos dar uma olhada. Tem um vídeo aí que eu peguei lá na sua página. Pode ser agora, Eric? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vinícius Carvalho, deputado federal por São Paulo.
nós estaremos nesta terça-feira aqui na fanpage nacional do PRB, a partir de 10h30 da manhã, falando com vocês e tirando a dúvida sobre a redução da maioridade penal. Muitas pessoas não entendem os conceitos de proteção de criança e adolescente para a inimputabilidade penal. Estarei aqui prontamente para tirar a sua dúvida. Se você tem dúvida, não deixe de participar. Nesta terça-feira, aqui, a partir das 10h30 da manhã, estaremos com todos vocês. E olha, é um tema, Vinícius, é um tema aí que divide opiniões, apesar de os últimos levantamentos, as últimas pesquisas aí, mostra, né, a pesquisa mostra que uma grande parte da população hoje é a favor da redução da maioridade penal, mas não deixa de ser um assunto ali que divide opiniões. Eu acredito que um político, uma pessoa que apresenta a administração pública, não pode falar como um líder de uma ONG, humanitária, também não pode falar como algo reacionário, como se fosse ali também, como se fosse um capitão do exército. Sim. Tem que saber ali ver todos os lados, não é isso, deputado? Fala um pouco sobre isso, como é que o senhor tem estudado, tem olhado para o lado da questão humana, da questão também penal. Fala um pouco dessa... E antes de mais nada, parabéns também, porque é um tema difícil. Sim. E o senhor não está se esquivando, não está se De furtando aí alguma. de debatê-lo. Vamos lá, então. Como eu falei agora há pouco, eu me sinto privilegiado por representar essa população, principalmente as pessoas que me confiaram o voto. Então, esse anseio popular é o que as pessoas esperam que nós, representantes de cada um das pessoas do povo, lá no Congresso Nacional, possamos colocar o que o povo anseia. Mas não é de forma aleatória, Fábio. Sim. Eu tenho estudado, eu tenho me aprofundado a respeito do tema, porque na terça-feira agora, como foi colocado no vídeo, vai começar a votação, vai ter a votação da redução da maioridade penal. Um tema que já está há 20 anos no Congresso Nacional, porém, a oposição, aqueles que não são favoráveis a essa redução, sempre trabalharam para que ela sequer fosse colocada em votação. Então, nós temos aqui, logicamente, que parabenizar a postura do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, né? É uma postura firme para que o plenário da Câmara decida através do voto. Esse tema polêmico, não só esse, como tantos outros temas polêmicos. Nós não podemos nos esquivar do debate, nos esquivar de estarmos discutindo a questão que é o anseio da população. Então, lá nós vamos votar. Por isso que no vídeo eu falei que na terça-feira, a partir de 10h30 da manhã, no portal do PRB Nacional, tem uma parte que é o Face to Face. Nós vamos participar e tirar dúvida das pessoas a respeito deste tema. E a grande confusão que existe, a meu ver, posso estar equivocado, logicamente, mas eu tenho me aprofundado nisso. Proteção de criança e adolescente é uma coisa. Inimputabilidade penal é outra. Eu vou dizer os conceitos. Proteção. Em 1924, começou-se a questão ali de defender as crianças contra a exploração sexual, a exploração da mão de obra, né, empresarial, escrava, grande industrialização que houve à época. Crianças eram mortas, eram colocadas para trabalhar sem nenhum tipo de condição humana, né? Então, pensou-se em proteger a criança, tanto que a Carta de Genebra, de 1924, diz que criança é todo aquele que tem até 18 anos de idade. Então, o conceito de criança de 1924 era todo que tem menos de 18 anos. Criança, tanto intelectualmente, quanto também, até mesmo na própria compreensão física. Mas hoje, esse passado aí, vamos dizer, 90 anos... Desde dessa Carta de Genebra de 1924, nós temos um conceito diferente que o próprio ECA instituiu em 1990. Criança é todo aquele até 12 anos incompletos, né? E adolescente, de 12 anos completos até 18 anos incompletos. Então, a proteção do Estado, a qual eu defendo, é que todos têm que ser, de fato, protegidos, sejam crianças, sejam adolescentes. Porém, a questão da imputabilidade penal, imputar a pessoa, ao cidadão, independentemente da idade,
a responsabilização pelos seus atos. Se a pessoa comete um ato que no Código Penal é tipificado como crime, a pessoa tem que passar pelo devido processo legal, a meu ver, independentemente de idade, ok? Então são pontos controvertidos, que tem pessoas que falam, não, mas eu não concordo que uma criança ou um adolescente pague pelos seus atos porque ele não tem o raciocínio desenvolvido para entender, né, a ilicitude do que ela cometeu, que aquilo que ela fez está errado. Esse é o conceito da inimputabilidade. Por quê? O Código Penal fala no artigo 26 que inimputável é aquele que é doente mental ou que não tem o desenvolvimento mental dela, né, completo. É um desenvolvimento mental retardado. Este inimputável, a lei já protege, entendeu? Mas nós não podemos permitir, no ponto de vista legal, que a Constituição, no artigo 228, ela coloque como sendo um fato absoluto, uma afirmativa, dizer que todo mundo que tem menos de 18 anos não tem o seu desenvolvimento mental, né, a ponto de entender que o que ela está fazendo está certo ou está errado. Essa é a grande diferença. E as pessoas têm essa dúvida. E por ter essa dúvida, muitas vezes, elas querem fugir de um debate, não querem encarar um debate, é como fizeram durante 20 anos. Entendi. Ok, deputado. Olha, agora preciso aqui chamar o intervalo. Não saia daí, você está proibido de mudar de canal. Na sequência, eu volto mais aqui com o Vinícius Carvalho, deputado federal pelo PRB, não é isso? PRB de São Paulo. São Paulo, é verdade. Apesar de ter nascido naquele calor do Rio de Janeiro, representa aqui politicamente aqui o estado de São Paulo, ok? Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com mais EcoTV Entrevista. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vão levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com o farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Estou de volta aqui com um bate-papo aqui hoje com o Vinícius Carvalho, deputado federal e também advogado, não é isso? Especializado na defesa do consumidor. Defesa do consumidor, exatamente. Advogado especialista em defesa do consumidor e apaixonado por esse tema. Gosta desse tema? Gosto. Tanto que, desculpe, Fábio, eu sou vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor em Brasília. Então deixa eu aproveitar aqui a deixa. Me diz uma coisa, ô Vinícius. A lei aí no que diz respeito à proteção ao consumidor existe de maneira virtual, só no papel, ou na realidade realmente as coisas estão acontecendo, estão mudando? O que o senhor pode falar? Não, estão acontecendo. A verdade é que você, meu amigo consumidor, né, minha amiga, você tem que acreditar que se você buscar os seus direitos, logicamente a justiça, por mais morosa que seja, de repente, aos seus olhos, até porque devido à necessidade da pessoa, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, para aquela pessoa é uma eternidade. Dá a impressão que demora muito. Mas devido à inúmeras quantidades de processos que existem, muitas vezes a pessoa que tem um direito, Fábio, ela não luta pelo direito dela, né? E é muito claro, entendeu? O Código de Defesa do Consumidor, ele não veio trazer privilégios para você que é consumidor. Não pense você que você, não tendo o direito, o Código de Defesa do Consumidor vai te dar algum direito. Não dá, não é isso. O Código de Defesa do Consumidor é para poder equilibrar a relação que existe entre o empresário, né, empresariado de forma geral, fornecedor de produto e serviço, do consumidor. Porque o conceito central do Código de Defesa do Consumidor, Fábio, e amigo
telespectador, é que o consumidor, por si mesmo, ele já é vulnerável, tá? Não é hipossuficiente, não é isso. Ok. É vulnerável. A vulnerabilidade é porque ele não tem conhecimento técnico do produto que ele está comprando. Por exemplo, se você vai comprar uma televisão, né, nós formos comprar uma televisão, o vendedor, que conhece um pouco mais tecnicamente, vai te dizer que aquilo ali é a 8ª maravilha do mundo. E você, por não conhecer, por ser vulnerável tecnicamente, você vai acreditar, né? E muitas vezes você está sendo induzido a um erro por uma má conduta daquele vendedor ao querer te empurrar um produto que é ponta de estoque, que é o último, né, na linha de venda. E o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para fazer o quê? Já que você é vulnerável nessa questão tanto técnica, quanto jurídica, quanto fática, então o Código te coloca em igualdade de condição para poder discutir essa questão com o fornecedor de produto e serviço. Por isso, a pessoa que se sente lesada nos seus direitos, né, ela deve buscar os direitos, sim. Tem tantos órgãos de defesa do consumidor que atuam de forma muito incisiva, principalmente o PROCON. O PROCON, quando quer, né, quando a presidência do PROCON quer, e não é uma presidência com compromissos políticos, mas tem um compromisso social, compromisso com o consumidor, ela bota para funcionar o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes, não é rara às vezes, não são raras vezes, que nós vemos que muitas vezes o diretor do PROCON não quer se expor com uma empresa de telefonia, com empresa de cartão de crédito, com seguro, questões políticas, né? Porque o PROCON, ele é muitas vezes indicado pelo prefeito das cidades. Sim, verdade. Mas o que acontece? Se aquela pessoa ali tem uma postura de defender o consumidor, não importa quem foi que a indicou. Ela está ali para poder fazer o papel dela. E o PROCON é muito sério para poder levar essa pessoa a recorrer dos seus direitos e ter os seus direitos assegurados. Ok. E olha, do direito do consumidor, deixa eu mudar aqui um assunto aqui com o meu convidado. Vamos para as artes marciais. Eric San, tem um vídeo, algumas fotos aí que nós separamos também. Eu vou pedir aqui para o convidado, para o Vinícius Carvalho comentar. Parece aí que o deputado também é fã das artes marciais, algo meio Bruce Lee. Krav Maga ali, o Krav Maga. É Krav Maga ou Krav? É Krav Maga. Krav, né? Krav Maga. E quem é aquele praticante ali? Faixa verde, é isso? Eu, no caso, sou faixa verde, né? E tenho o Daniel, que é um amigo também, que é faixa laranja. Estamos treinando, é a nossa técnica. É uma defesa, é uma técnica de defesa pessoal. Não é, vamos dizer assim, a gente não intitula o Krav Maga como uma arte marcial nem de competição. Certo. Ela é caracterizada como uma arte de defesa pessoal. Tão somente para se defender. Muito interessante, né? Sim, muito interessante. Por quê, Fábio? Por exemplo, eu tenho 49 anos de idade, né? E tem pessoas com mais idade que eu que praticam Krav Maga. Entendeu? Aliás, é seu professor? É o nosso professor, é o Guilherme, tá? Ele está fazendo prova para faixa preta do Krav Maga. E é uma arte de defesa pessoal que funciona muito bem, principalmente para as mulheres e para aqueles que são mais frágeis no ponto de vista físico, a compreensão física da pessoa, que não, vamos dizer, não intimida ninguém, né? Principalmente as mulheres, né? Tem mulheres que têm a sua compreensão física, por ser homem, tudo, sim, ela não impõe certa preocupação naqueles que tentam fazer maldade. Mas quando a mulher, ela aprende a defesa pessoal, técnica de defesa pessoal... é muito importante, hein, Vinícius? Extremamente eficiente. Ou seja, como você falou, não é para aquela luta franca, né? Não é a luta franca, mas é uma situação. A pessoa põe a mão aqui em você, vai pegar na sua carteira, você já sabe a reação. Ou seja, em situação de perigo é uma arte sensacional. Para a mulher, essas questões que tem... situação de perigo. Estupro. Sim, né? Exatamente. Opa. Violência. No dia a dia, na cidade. Exatamente. Então, é extremamente eficiente. Eu gosto muito. Já pratico tem alguns anos. Que legal. Né? Logo é uma faixa preta? Falta bastante. Falta bastante. Olha, estamos caminhando aqui para o fim do programa, ô Vinícius, mas antes disso, deputado, fala aqui como é que está hoje a Câmara Federal e seus habitantes. O senhor falou do presidente, do Eduardo Cunha. Eu acredito que nunca antes na história desse país um presidente da Câmara foi tão falado. Claro, eu particularmente como jornalista também tenho várias críticas à pessoa dele, a algumas ações, mas a verdade está na mídia, é o homem da vez aí, como eu disse,
está com um papel assim realmente de destaque, mostrando ali uma separação entre o executivo, né, o legislativo e o executivo. Fala um pouco sobre isso, qual a sua opinião, qual a sua leitura? O que pese o trabalho de extrema importância da imprensa, Fábio, nós temos que ser imparciais com relação aos nossos posicionamentos. Claro. A imprensa tem um papel preponderante de informar. E um cuidado muito grande, já que vive num limite, num limiar, entre a informação e a manipulação, né? Indução do pensamento das pessoas, né? O Eduardo Cunha, a meu ver, tem sido um presidente diferenciado. Tem os seus defeitos, como todos nós temos. Mas é uma pessoa, é um parlamentar muito ativo, no seu 5º ou 6º mandato, conhece como poucos, o regimento interno da Câmara dos Deputados, e isso nós devemos reconhecer e aplaudi-lo. Nós estou buscando também fazendo curso internamente para poder também conhecer o regimento interno. E a postura que ele tem dado ao Legislativo é de total independência em relação ao Executivo. Os presidentes que antecederam Eduardo Cunha tinham uma certa independência, porém, jamais queriam fazer algo que fosse contra a vontade do Executivo. Nós tínhamos um Legislativo, uma Câmara, refém das vontades do governo federal. Com o Eduardo Cunha não é dessa forma. Pelo contrário, ele coloca para votação do plenário, para decisão soberana do plenário, temas de extrema importância social, mesmo que o governo se posicione contra, como é esse caso da reforma política que vamos colocar na terça-feira, dia 30, para votação. Olha, eu teria muitos assuntos, até essa reforma política também, queria até agora contestar um pouco essa reforma política, mas olha, Sim. Então, diante desse cenário, eu já deixo aqui um convite, um breve retorno aqui do deputado federal Vinícius Carvalho, pode ser? Para vamos falar de outros temas, porque tem muita Sim. coisa para ser tratada. Aqui, Vinícius, nós temos o nosso jornalismo, nós tratamos muito aqui as 7 cidades da região do ABC, mas nós também estamos muito de olho lá em Brasília, sempre comentamos no nosso jornal o que acontece lá, essa questão da reforma política, então, porque Sim. a gente também traz para o debate aqui verdade. regional os acontecimentos lá de Brasília. Então, eu gostaria muito que o senhor voltasse aqui em breve para nós falarmos de outros assuntos, mesmo porque eu acho que tanto eu quanto o pessoal aqui o pessoal do ABC, o nosso telespectador gostou desse bate-papo e eu agradeço aqui a sua presença, tá bom? Eu agradeço, Fábio, esse espaço que nós tivemos aqui com você, com os teus telespectadores, de nos receber em sua casa até agora, né, logicamente. E as decisões que tomamos em Brasília, ela atinge diretamente toda a população, especialmente, lógico, a nossa população aqui do ABC. Eu quero deixar aqui, se me permite, o nosso endereço no site e o nosso Facebook, para que você possa acompanhar o nosso trabalho, que é muito importante, você acompanhar o trabalho do deputado federal que você se identifica. Então tem lá o meu site, que é viniciuscarvalho.com.br, e tem o Facebook, que é Vinícius Carvalho Oficial. Vinícius Carvalho Oficial. À sua disposição, pronto para receber críticas, sugestões, e se tiver alguns elogios, fique à vontade. Sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo, na verdade. Sempre bem-vindo. Foi um prazer. Muito obrigado. Todo meu, muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado você, telespectador aqui do Grande ABC, que acompanhou esta entrevista aqui com o deputado federal Vinícius Carvalho. Eu volto numa próxima edição. Até lá.